Falar sobre vitalidade masculina é falar sobre qualidade de vida. Quando usamos essa palavra, muita gente imagina apenas disposição para trabalhar, praticar esportes ou se manter ativo durante o dia. Mas a vitalidade vai muito além disso. Ela é o reflexo de como o corpo, a mente e as emoções estão funcionando juntos. É acordar com energia, ter motivação para realizar tarefas, manter clareza mental, cultivar relações saudáveis e sentir confiança em si mesmo. O grande desafio é que essa vitalidade não permanece a mesma ao longo da vida. Com o passar dos anos, principalmente depois dos 50, 60 ou 70 anos, o corpo passa por mudanças naturais que podem diminuir a energia e a disposição. A produção hormonal começa a cair, a massa muscular diminui, a gordura abdominal aumenta e o metabolismo fica mais lento. A circulação também já não é tão eficiente quanto antes, e isso se reflete no desempenho físico, na disposição para as atividades diárias e até no bem-estar íntimo. Essas transformações podem afetar profundamente a autoestima e a confiança do homem. Muitos relatam que, mesmo com vontade de fazer as coisas, o corpo parece não acompanhar. O cansaço se torna mais frequente. As noites de sono já não são tão reparadoras, e a sensação de energia constante vai diminuindo. Isso mostra como a vitalidade é um pilar central da saúde masculina. Manter a vitalidade não é apenas uma questão estética ou de vaidade, mas uma forma de preservar autonomia, longevidade e qualidade de vida. Homens que conseguem cuidar da energia e da saúde têm menos risco de doenças, vivem mais anos com independência e conseguem aproveitar melhor o tempo com a família, os amigos e os hobbies. Em resumo, vitalidade significa viver com intensidade e equilíbrio, mesmo na maturidade. Diante desse cenário, muitos buscam soluções rápidas, suplementos caros, tratamentos complexos e até medicamentos que prometem recuperar energia de forma quase imediata. Mas a verdade é que a vitalidade depende de um conjunto de fatores: boa alimentação, prática regular de exercícios, sono adequado, manejo do estresse e escolhas conscientes no dia a dia. E nesse contexto, alguns alimentos simples podem se tornar aliados poderosos, ajudando a apoiar as funções do corpo de maneira natural. Um desses alimentos é o alho. Presente em praticamente todas as cozinhas do mundo, muitas vezes visto apenas como tempero, o alho guarda em si uma riqueza impressionante de compostos que influenciam a saúde de diversas formas. Seu consumo atravessou gerações e civilizações, sendo associado não só ao sabor dos pratos, mas também à força, à energia e à longevidade. O alho é curioso porque consegue unir tradição e ciência. De um lado, temos registros históricos de povos antigos que já reconheciam seus efeitos. Egípcios ofereciam alho aos trabalhadores que erguiam as pirâmides como forma de aumentar a resistência. Gregos e romanos davam aos soldados antes das batalhas, acreditando que ele trazia coragem e vigor. Já nas medicinas tradicionais da China e da Índia, o alho sempre foi visto como um ingrediente essencial para equilibrar o corpo e prevenir doenças. Do outro lado, temos a ciência moderna, que analisou os compostos do alho e confirmou muito do que já se dizia. Hoje sabemos que ele contém substâncias como a alicina, os compostos sulfurados, vitaminas e minerais que atuam como antioxidantes, fortalecem a imunidade, favorecem a circulação e ajudam o corpo a manter o equilíbrio metabólico. Quando falamos em vitalidade masculina, isso ganha ainda mais sentido. Afinal, energia, circulação, metabolismo e imunidade são pilares que sustentam o bem-estar e o desempenho em todas as áreas da vida. E o alho, por ser acessível, barato e fácil de incluir na rotina, torna-se um aliado natural nessa busca. O mais importante é compreender que o alho não é uma solução mágica ou um substituto para hábitos saudáveis. Ele é uma ferramenta que, somada a outras práticas de cuidado, pode potencializar os resultados. Pequenos detalhes no dia a dia fazem grande diferença, e muitas vezes aquilo que parece simples é o que mais contribui para manter o corpo funcionando em equilíbrio. Por isso, falar sobre o alho no contexto da vitalidade masculina é abrir um caminho de possibilidades. É mostrar que um ingrediente tão comum pode ajudar a preservar a energia, a disposição e até a confiança do homem em fases da vida em que o corpo naturalmente começa a dar sinais de desgaste. É resgatar um conhecimento que já vinha da antiguidade e que hoje encontra respaldo científico, conectando tradição e modernidade em benefício da saúde. Neste ponto, a curiosidade cresce. Como um alimento tão simples pode ter tamanha influência sobre a vitalidade? A resposta está em seus compostos e em como eles agem no organismo.
Entender essa ação é essencial para valorizar o alho não apenas como tempero, mas como um recurso de saúde. O alho, de nome científico Allium sativum, é muito mais do que um simples tempero usado para realçar o sabor dos alimentos. Ele é um dos ingredientes mais antigos da história da alimentação humana e, ao mesmo tempo, um dos mais ligados à saúde e ao vigor. A relação entre o alho e a vitalidade atravessa séculos, continentes e culturas, deixando claro que esse bulbo pequeno e de aroma marcante sempre foi visto como um aliado da força e da longevidade. Se voltarmos milhares de anos no tempo, encontraremos registros de seu uso já no Egito Antigo. Escritos datados de mais de 3.000 anos mostram que o alho fazia parte da dieta dos trabalhadores que erguiam as pirâmides. A crença era simples. O alho aumentava a resistência física e reduzia o cansaço. Isso fazia com que fosse distribuído regularmente aos operários, numa época em que o esforço físico era extremo e os recursos para manter a energia eram limitados. Na Grécia e em Roma, o alho também ocupava papel central. Soldados e atletas consumiam o alimento antes de batalhas ou competições, acreditando que ele trazia coragem e melhorava o desempenho. Plínio, o Velho, naturalista romano, registrou em seus escritos mais de 20 usos medicinais para o alho, incluindo sua capacidade de fortalecer o corpo e proteger contra doenças. Para os gladiadores, comer alho fazia parte da preparação para enfrentar adversários na arena, já que acreditavam que ele aumentava vigor e disposição. Na Ásia, a história não foi diferente. Na China antiga, o alho era considerado um dos alimentos medicinais mais valiosos. Ele fazia parte da farmacopeia tradicional e era usado para fortalecer o organismo, melhorar a circulação e proteger contra infecções. Na Índia, dentro da tradição do Ayurveda, o alho também era visto como um ingrediente essencial para manter o equilíbrio do corpo, promover energia e prolongar a vida. Essa conexão entre alho e vitalidade não ficou restrita ao Oriente ou ao Ocidente. Povos da África e do Oriente Médio também utilizavam o alho tanto como tempero quanto como remédio natural. Ele era usado em infusões, emplastros e receitas caseiras para fortalecer o corpo em períodos de doença ou desgaste físico. Em praticamente todas as culturas antigas, aparece a mesma associação: alho como fonte de energia, proteção e vigor. Essa visão atravessou gerações. Durante a Idade Média, o alho era usado como proteção contra epidemias, já que acreditava-se em suas propriedades purificadoras. Guerreiros e viajantes o levavam consigo como forma de prevenir doenças e manter a força em longas jornadas. Com o passar do tempo, mesmo com o avanço da medicina científica, o alho nunca perdeu sua fama de alimento medicinal. Mas afinal, por que tantas culturas diferentes em tempos tão distintos valorizavam tanto esse alimento? A resposta está nos compostos que o alho libera, especialmente quando é cortado, amassado ou mastigado. A mais famosa dessas substâncias é a alicina, um composto sulfurado com potente ação antimicrobiana e antioxidante. Embora os povos antigos não conhecessem a química por trás disso, percebiam os efeitos na prática. Além da alicina, o alho contém uma série de outros compostos bioativos, vitaminas e minerais. Entre eles estão vitamina C, vitaminas do complexo B, manganês, selênio e pequenas quantidades de ferro e cobre. Essa combinação de nutrientes reforça o sistema imunológico, combate processos inflamatórios e ajuda a manter a saúde celular, fatores diretamente relacionados à energia e à vitalidade. Outro aspecto que explica a força do alho ao longo da história é sua versatilidade. Ele pode ser consumido cru, cozido, assado, em infusões, em forma de óleo ou até como suplemento. Cada método de preparo preserva ou transforma diferentes compostos, mas todos trazem benefícios. Esse leque de possibilidades fez com que o alho estivesse sempre presente, seja na mesa dos nobres ou na dieta popular. Curiosamente, até mesmo em práticas espirituais e supersticiosas, o alho aparecia como símbolo de proteção. Na Europa, acreditava-se que o cheiro forte afastava maus espíritos e doenças invisíveis. Embora essas crenças façam parte do imaginário da época, elas mostram como o alho estava enraizado não apenas na alimentação, mas na cultura como um todo. Com o avanço da ciência, muito do que era apenas tradição começou a ser explicado. Estudos modernos confirmaram propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e antioxidantes do alho, explicando por que ele sempre foi associado à saúde. A capacidade de melhorar a circulação, de proteger o coração e de apoiar o metabolismo são algumas das descobertas que trouxeram de volta
o interesse no alho como alimento funcional. Essa ponte entre passado e presente mostra como o alho é um dos poucos alimentos que resistiram ao tempo, não apenas pelo sabor, mas por um conjunto de efeitos que influenciam a vitalidade masculina. Ele atravessou gerações e culturas como símbolo de energia, vigor e proteção, mantendo-se atual e valorizado. Para o homem moderno, especialmente aquele que já passou dos 50, o alho continua sendo uma opção simples, acessível e poderosa para apoiar a saúde. Ele conecta tradição e ciência, oferecendo recursos que vão além do prato e chegam ao bem-estar geral. Com o avanço da ciência moderna, o alho deixou de ser apenas um alimento cercado por tradições populares e passou a ser objeto de inúmeras pesquisas. Laboratórios, universidades e centros de saúde ao redor do mundo começaram a investigar de perto os compostos presentes nesse bulbo tão comum, e os resultados ajudam a explicar por que ele sempre foi tão associado à energia, ao vigor e à vitalidade. Um dos campos mais estudados é a circulação sanguínea. Pesquisas mostram que o alho pode estimular a produção de óxido nítrico, uma substância natural do corpo que relaxa e dilata os vasos sanguíneos. Esse processo, chamado de vasodilatação, facilita o fluxo do sangue, melhora a pressão arterial e garante que oxigênio e nutrientes cheguem de forma mais eficiente a todos os tecidos. Para os homens, esse efeito é fundamental. Uma circulação saudável significa mais energia durante o dia, menos fadiga e melhor desempenho físico. E, de maneira indireta, também favorece o bem-estar íntimo, já que o fluxo sanguíneo é um elemento central para que essa área da saúde funcione de forma equilibrada. Outro aspecto importante é a relação do alho com o coração. O sistema cardiovascular é o motor do corpo, e quando ele está sobrecarregado, toda a vitalidade sofre. Estudos apontam que o consumo regular de alho pode reduzir os níveis de colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim, e, em alguns casos, ajudar a aumentar o HDL, o colesterol bom. Além disso, há evidências de que o alho contribui para diminuir os triglicerídeos, outro marcador importante da saúde cardiovascular. Esse conjunto de efeitos faz dele um aliado natural na proteção do coração, algo essencial para homens acima dos 50, que enfrentam riscos maiores de doenças cardíacas. A ação do alho não se limita à circulação e ao coração. Pesquisadores também observaram seus efeitos no metabolismo da glicose. Em pessoas com resistência à insulina, condição comum após os 50 anos, o alho pode ajudar a melhorar a sensibilidade desse hormônio, favorecendo o controle dos níveis de açúcar no sangue. Isso significa menos picos e quedas bruscas de energia e, consequentemente, mais disposição estável ao longo do dia. Essa regulação metabólica contribui diretamente para a vitalidade, já que um corpo que utiliza bem seus recursos energéticos funciona de forma mais eficiente. A imunidade é outro ponto de destaque. A alicina, principal composto ativo do alho, tem propriedades antimicrobianas e antivirais. Isso significa que ela ajuda o corpo a combater bactérias, vírus e outros agentes nocivos. Além disso, o alho estimula células de defesa do organismo, tornando o sistema imunológico mais preparado para responder a ameaças externas. Em homens mais velhos, cuja imunidade naturalmente tende a enfraquecer, esse reforço pode ser decisivo para evitar infecções recorrentes, que muitas vezes são responsáveis por quedas significativas na energia e na disposição. Esses efeitos combinados explicam por que tantas culturas associaram o alho à vitalidade masculina. Ele não atua em apenas uma função, mas em várias ao mesmo tempo. Circulação melhor, coração mais protegido, metabolismo equilibrado e imunidade fortalecida são fatores que, juntos, criam um ambiente interno favorável para a energia, a disposição e o vigor. É importante, no entanto, ter clareza sobre as limitações. O alho não deve ser visto como um remédio milagroso ou como substituto de tratamentos médicos. Embora as pesquisas mostrem benefícios consistentes, os resultados variam de pessoa para pessoa. Fatores como dieta geral, estilo de vida, genética e forma de consumo influenciam diretamente os efeitos. Por exemplo, o alho cru concentra mais alicina, mas pode causar desconforto gastrointestinal em algumas pessoas. Já o alho cozido perde parte dessa substância, mas ainda mantém outros compostos úteis. Os suplementos em cápsula permitem doses padronizadas, mas devem ser usados com orientação profissional, especialmente por homens que já utilizam medicamentos para pressão, colesterol ou coagulação, já que o alho pode potencializar seus efeitos. Mesmo com essas ressalvas,
A ciência reforça que incluir alho de maneira regular na alimentação é uma estratégia segura e eficaz para apoiar a vitalidade. Pequenas mudanças de hábito, como temperar uma salada com alho cru, usar o alimento em refogados ou preparar um chá suave em dias mais frios, podem acumular benefícios a longo prazo. O segredo não está em grandes quantidades de uma só vez, mas na constância. Além disso, é interessante notar que a ciência também tem investigado os efeitos antioxidantes do alho. O estresse oxidativo, provocado pelo excesso de radicais livres, está associado ao envelhecimento precoce e a diversas doenças crônicas. Os compostos sulfurados do alho ajudam a neutralizar esses radicais, protegendo as células e favorecendo um envelhecimento mais equilibrado. Isso também se reflete na vitalidade, já que células mais protegidas funcionam melhor e por mais tempo. A combinação de todos esses aspectos mostra que o alho é, de fato, um alimento funcional. Ele não age de forma isolada, mas como parte de um conjunto de ação mesmo em idades avançadas. Em resumo, a ciência moderna confirma aquilo que a tradição já dizia. O alho é um aliado poderoso da vitalidade masculina. Ele fortalece a circulação, protege o coração, regula o metabolismo, reforça a imunidade e combate o estresse oxidativo. Tudo isso com a vantagem de ser acessível, barato e fácil de usar no dia a dia. A chave está em utilizá-lo com regularidade e consciência, respeitando os limites do corpo e adaptando o consumo às necessidades individuais. Depois de entender como o alho atua no organismo e por que ele sempre foi associado à vitalidade masculina, surge a pergunta prática: como incluir esse alimento de forma segura, saborosa e eficiente no dia a dia? A resposta não está em exageros nem em fórmulas mágicas, mas na regularidade e no uso equilibrado, adaptado ao estilo de vida de cada homem. O primeiro ponto é compreender que o alho não precisa ser consumido em grandes quantidades para oferecer benefícios. Especialistas sugerem que de 1 a 2 dentes de alho por dia já são suficientes para aproveitar seus compostos bioativos. Mais do que isso, em alguns casos, pode gerar desconfortos como mau hálito intenso, azia ou irritação no estômago. Por isso, a regra é moderação. O alho cru concentra a maior quantidade de alicina, o principal composto responsável por muitos dos efeitos positivos. Uma forma simples de consumir é picar um dente de alho e deixá-lo descansar alguns minutos antes de usá-lo. Esse tempo é importante porque a alicina só se forma quando o alho é cortado ou amassado, e a reação química precisa de alguns instantes para acontecer. Depois desse período, o alho pode ser adicionado cru a uma salada, misturado em um molho de azeite ou até engolido em pequenos pedaços, acompanhado de água, para quem tolera o sabor mais intenso. Para quem tem sensibilidade ao alho cru, o cozimento pode ser uma boa alternativa. É verdade que parte da alicina se perde com o calor, mas outros compostos benéficos permanecem ativos. Usar o alho refogado em azeite, assado no forno junto a legumes ou como base de sopas e ensopados é uma maneira saborosa de incluí-lo na rotina. O alho assado, em especial, ganha um sabor mais adocicado e suave, o que facilita o consumo regular. Outra prática comum em algumas culturas é o chá de alho. Preparado com água morna, alguns pedaços de alho amassados e, se desejado, uma colher de mel ou limão, ele pode ser tomado à noite como uma bebida reconfortante. Essa versão é interessante para os dias mais frios ou quando se deseja um apoio extra para o sistema imunológico. No entanto, também deve ser consumida com moderação, uma vez que em excesso pode causar desconforto digestivo. Além das formas culinárias, existem suplementos de alho em cápsulas ou extratos padronizados. Eles oferecem doses controladas dos compostos ativos e são práticos para quem não gosta do sabor ou do cheiro característico do alho. Contudo, esses suplementos devem ser usados com orientação médica, especialmente por homens que tomam medicamentos para pressão, colesterol ou coagulação do sangue, já que o alho pode potencializar os efeitos desses remédios. Um detalhe muitas vezes esquecido é o impacto do alho na saúde bucal e social. O mau hálito é um dos efeitos mais comuns do consumo frequente. Para minimizar esse incômodo, recomenda-se mastigar folhas frescas de salsa ou hortelã após o consumo, ou associar o alho a preparações com limão, que ajudam a neutralizar o odor. Enxaguar a boca com água também reduz o efeito imediato. Outro ponto fundamental é respeitar possíveis contraindicações. Homens com problemas gástricos, como refluxo ou gastrite, podem ter mais dificuldade em consumir alho cru. Já aqueles que usam medicamentos anticoagulantes precisam de ainda mais cautela, porque o alho tem efeito natural de afinar o sangue,
o que pode aumentar o risco de sangramentos, se combinado com remédios de efeito semelhante. Pensando na vitalidade masculina, uma estratégia inteligente é associar o alho a outros hábitos saudáveis. O alimento pode ser incluído em refeições ricas em legumes, verduras e fibras, potencializando a saúde cardiovascular. Pode acompanhar proteínas magras como frango, peixe ou ovos, reforçando o valor nutricional das refeições. E pode ser usado junto ao azeite de oliva em saladas, criando uma combinação que une antioxidantes poderosos e gorduras boas para o coração. Além do consumo alimentar, há também o aspecto cultural e emocional. Preparar refeições com alho pode se tornar um ritual de autocuidado, uma forma de investir na própria saúde sem grandes complicações. Isso fortalece não apenas o corpo, mas também a autoestima, já que a sensação de estar cuidando de si mesmo é um dos pilares da vitalidade. É importante destacar que o alho sozinho não fará milagres. Ele precisa estar inserido em um contexto de escolhas equilibradas, praticar caminhadas regulares ou exercícios leves de força, dormir bem, beber água suficiente e cultivar relações sociais ativas. Esses elementos, somados ao consumo consciente do alho, criam uma base sólida para preservar energia e bem-estar em qualquer idade. Para aqueles que desejam variar no preparo, o alho pode ser transformado em pastas, para passar no pão integral. Pode ser fermentado em mel, como se faz em algumas tradições orientais, ou até ser usado em conserva para prolongar sua durabilidade. Essas formas criativas mantêm o alho presente no cotidiano sem torná-lo repetitivo. Em resumo, incluir o alho na rotina não exige grandes esforços, mas sim constância e consciência. 1 ou 2 dentes por dia, usados de formas variadas e sempre respeitando as condições individuais, já são suficientes para colher benefícios. A simplicidade desse hábito é justamente o que o torna tão poderoso. Ele mostra que a vitalidade não está em soluções complexas ou inacessíveis, mas em escolhas diárias que parecem pequenas, mas que, somadas ao longo do tempo, fazem toda a diferença. O alho é um presente da natureza que atravessou séculos de história e continua atual. Ele é acessível, versátil e repleto de benefícios que impactam diretamente a vitalidade masculina. Para os homens que desejam envelhecer com energia, confiança e disposição, transformar o alho em aliado pode ser uma das decisões mais simples e, ao mesmo tempo, mais eficazes.